Bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa live meditação de hoje. A gente está ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer e hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo, que é nosso ativo mais precioso, né? E que muita gente ainda tem dificuldade de gerir e principalmente de ter os resultados que quer em virtude do tempo, certo? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a gestão do tempo com sabedoria. Esse é o meu convite para vocês hoje. Lembrando, bom dia, Ana! Isso aí, quem for chegando, vai dando bom dia, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer. Vamos começar a mexer essa energia, né? Gente, sempre que a gente está participando de alguma forma, só de você estar aqui nessa live ou assistir depois esse vídeo que eu vou subir essa live para o YouTube, provavelmente a gente já está em conexão muito antes dessa live começar a acontecer, tá? Isso já estava de alguma forma programado para acontecer. Então eu quero agradecer a todo mundo que está entrando aqui, vamos dando bom dia, vamos trocando essa energia. E quem vai assistir essa live depois, também seja muito bem-vindo, porque de alguma forma a nossa energia aí já se conectou. Então, vamos falar sobre como gerir o nosso tempo com sabedoria. A primeira coisa que a gente precisa perceber e lembrar é que a gente fica dizendo pra gente mesma que a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo, eu tô na correria. Olha como a gente usa essa frase, eu tô na correria, eu tô sempre correndo, não tenho tempo. Eu queria ter feito isso e não consegui. E aí aqui, a primeira parte que é importante é nós começarmos a interromper esse tipo de frase. Porque se eu começo a dizer para mim mesma que eu não tenho tempo, que eu tô sempre na correria, que eu tô estressada, que eu tô ansiosa, que eu tô assim, o meu corpo começa a receber esta química e automaticamente mais disso vai se manifestar mesmo no plano físico, na matéria. Então, olha só, quando a gente começa a dizer isso para as pessoas ou até mesmo no nosso diálogo interno, o que a gente gera? Mais falta de tempo, mais ansiedade e principalmente mais essa sensação de que eu não vou dar conta, que é a questão da gestão do tempo, certo? Então, interrompe esse tipo de frase. Lu, mas é verdade, é fato, eu não tenho tempo, eu tô sempre correndo. Ok, e até quando você vai continuar trazendo essa ideia e piorando essa situação, certo? Então, aqui é uma parte bem importante da gente começar já a tirar essa pequena fala para os outros ou para o nosso diálogo interno, que a gente aqui já consegue ter uma nova perspectiva, certo? Na verdade, a gente começa a ter uma nova química, tá? Outra coisa importante na nossa gestão do tempo: estar com a mente no presente. Por quê? Quando a gente fala de tempo, normalmente a gente está pensando que não vai dar conta de tudo. E isso é o que? Mente no futuro, na ansiedade, ainda do que vai acontecer. E você pode planejar tudo o que vai acontecer, você pode ter, obviamente, seus projetos, seus sonhos, isso tudo é legítimo. O que não é legítimo? Ficar com a mente lá já nesse futuro. Então, aqui, gente, é muito importante que a gente consiga interromper isto, certo? E de que forma que a gente pode interromper isso? Eu usava muito, agora ainda uso, principalmente nos dias muito corridos, mas menos, né? Eu uso muito a seguinte frase, principalmente aquele dia que a tua agenda tem coisa do início ao fim e que parece que tu não vai ter tempo nem de respirar, certo? Eu usava muito a seguinte frase: eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo, tá? E nesta ordem, porque olha bem, se tu diz o dia é longo, mas eu tenho muita coisa para fazer, pela PNL, Programação Neurolinguística, o que tu faz? O teu cérebro vai ficar com a última informação da frase. Então, se tu diz
eu tenho muita coisa para fazer, certo? Mas o dia é longo, o que que tu tá trazendo? Ok, eu tenho ali uma solução, certo? Agora, se tu inverte a frase, o que que tu tá trazendo? Não vou conseguir. A informação que vai ficar no cérebro é o quê? Aquela de que eu não vou dar conta, tá? Então, aqui é muito importante que a gente use, por exemplo, esta interrupção. Tem tantas outras, tá, gente? Eu na mentoria individual, normalmente, eu ensino várias outras frases de interrupção que você pode estar gerindo, não só o seu tempo, como os seus pensamentos, as suas emoções, enfim, tudo que você quer. Mas, principalmente, esta frase na gestão do tempo, ela é muito importante. Porque quem aqui nunca acorda olhando para a agenda, vendo que tem várias coisas para dar conta, várias coisas para fazer, até mesmo quando a gente está de férias, descansando, tá? Só que aí a gente começa, ai, não sei se vai dar tempo, não sei se vai dar tempo, certo? E se a gente consegue fazer essa gestão com sabedoria, a gente consegue tempo ainda para sobrar, tá? Sério, hoje, gente, eu consigo ter tempo livre para não fazer nada. Nada. Só que esse nada, eu também tenho que estar policiando os meus pensamentos para não estar nesse tempo livre com culpa ou dizendo para mim mesma que eu devia estar estudando, que eu devia estar fazendo outra coisa, porque é exatamente isso que acaba acontecendo, tá? E olha que interessante, ainda falando da gestão do tempo, antes de começar a live eu estava aqui me conectando, né, e peguei uma carta aqui do meu oráculo de autocura, tá? Eu escrevi este oráculo, canalizei ele, na verdade, tá? Tá o link na bio aqui, se você quiser ter o seu na sua casa, porque ele funciona como todos os dias, apesar de que eu já coloquei lá nos meus stories uma carta para todo mundo que se conectasse comigo hoje. Mas eu pedi uma carta para live, tá? Para quem estava aqui nesse momento. E olha que interessante que a carta que saiu foi de autodisciplina. Esta carta aqui, tá? Tem tudo a ver com o tempo. Tem tudo a ver com a gestão do tempo, né? E diz assim, a partir de hoje posso criar um novo hábito. Então, normalmente a gente não cria um novo hábito de leitura, enfim, de várias outras coisas, porque a gente pensa que não tem tempo. E se a gente tem autodisciplina, esta autodisciplina, ela vai vir justamente com a criação de hábitos. E o que é legal do oráculo? Que aqui você vai ter 44 cartas como uma ferramenta diária e aqui no livreto você vai ter 44 pequenas práticas. Aqui fala justamente para que você comece a perceber qual é o novo hábito que você quer. E nos primeiros dias, porque você já deve ter ouvido falar, né, que o cérebro leva 21 dias para ter um novo hábito. Gente, 21 dias para um hábito simples. Agora você quer reprogramar uma coisa que você não fazia a vida inteira e você quer começar a fazer. Ok, não vai ser 21 dias. Por quê? Porque você tem um programa de 30, 40 anos fazendo daquela forma, tá? Então vai precisar de um pouco mais de tempo de repetição cerebral para você desenvolver. Então, vou pegar um hábito que eu anotava. Olha só, aqui tá dizendo então pra gente, nessa carta, né, na carta 5, tá trazendo o quê? Justamente para que a gente, verdade, né, Ana? Ó, justamente o quê? E olha que eu começo falando, disciplina é liberdade. Se você quer ter liberdade, o que você precisa? Ter disciplina. Eu, por exemplo, como empreendedora, eu consigo viajar muito. Semana passada eu não fiz a live justamente porque eu estava fazendo o caminho de Maria Madalena. Eu parei de trabalhar praticamente a semana inteira, porque eu tive a liberdade, porque eu tenho disciplina. Se você não tem disciplina, dificilmente você vai ter liberdade e, inclusive, boa gestão de tempo, tá? Então, aqui o que eu falava era o quê? Criar um novo hábito, certo? E o que a gente precisa no início? Justamente anotar. Gente, eu fiz com um hábito muito simples, tá? Quando eu não comia frutas e eu sabia o quanto isso era importante para minha vida,
para minha saúde mesmo, né? Eu não comia frutas. Eu era uma pessoa que até os meus, sei lá, quase 40 anos eu não comia frutas. E eu sabia da importância delas na minha saúde. E aí o que eu fazia? Eu anotava frutas, tá? E de 1 a 30, todos os 30 dias ali, e eu tinha que anotar as 3 frutas que eu comia. Hoje eu como fruta com gosto, com prazer. Eu não preciso mais fazer isso, certo? Então, olha como essa autodisciplina tem que estar mesmo. Eu quero começar a ler, sei lá, todos os dias um pouquinho. Eu quero criar o hábito de caminhar. Eu quero criar o hábito de praticar mais exercício físico. Eu quero criar o hábito de praticar yoga. Eu quero criar o hábito de meditação, gente. Meditação é uma das cartas que tá aqui também, né? Porque, com certeza, o hábito da meditação vai te ajudar, inclusive, a gerir melhor o teu tempo, com sabedoria, tá? E ainda aqui nessa gestão do tempo com sabedoria, uma coisa fundamental são as pausas, certo? Pensa, naquele dia que tu tá cheio de coisa para fazer, que tu tem uma agenda super cheia, o que acaba acontecendo? Aquele dia a gente pensa, hoje eu não posso fazer pausa, certo? Só que aí é um grande equívoco. Por quê? Porque se tu não faz as pausas, se tu não para fazer essa pequena meditação, essa respiração também com consciência, tá? O que tu tá fazendo? Tu não vai estar com a mente no presente. E pior, tu vai ainda estar mais ansiosa, mais estressada, colocando mais aquelas informações que tu não consegue interromper, como eu falava antes, tá? Então, essas pausas, elas são fundamentais, principalmente nos dias que a gente acha que não dá conta de fazer pausa. Eu já trabalhei, já tentei muita coisa, já estudei bastante sobre gestão de tempo, sobre organização, e não só organização mental, é organização energética, que eu já vou falar sobre isso. E uma das coisas que a gente procura e encontra, né, é o uso do Pomodoro, da técnica Pomodoro, que é aquela técnica que tu coloca ali um despertador ou mesmo tomatinho, né, como tem. Essa técnica, gente, ela foi usada, ela começou a ser usada para a cozinha, por isso que é um tomatinho também, tá? Só que depois a gente começou a colocar dentro da organização de tempo. E aí é o que? Você faz uma tarefa 25 minutos sem distração e depois você tira 5 ou 10 minutos de pausa, tá? Essa técnica funciona? Funciona, mas a pausa que eu tô falando não é do Pomodoro. Pelo contrário, eu conheço pessoas, eu já atendi nas minhas mentorias individuais pessoas que faziam o Pomodoro e ficavam mais ansiosas. Por quê? Porque aqueles 25 minutos que tu tem que estar concentrado naquela tarefa não era algo prazeroso, era algo como pressão. E quando tu coloca pressão, olha bem, a gente olhar a agenda, a gente já está colocando pressão. Bom dia, Jana, bem-vinda. O que acaba acontecendo? Se tu começar a colocar pressão no teu tempo, tu não vai conseguir ter uma química, que eu vou chegar na parte energética, para realmente gerir o teu tempo com sabedoria. Portanto, eu particularmente não indico Pomodoro, eu indico pausas, tá? Por quê? Porque o Pomodoro, muitas vezes, ele vai te trazer essa pressão de que eu tenho que estar ali naqueles 25 minutos, certo? Mas aí depois eu tenho que fazer a pausa. Só que tu também não aproveita nem o tempo que tu tá praticando o que tu tem que fazer e nem a pausa. Por quê? Porque muitas vezes tu tá nessa pressão, tá? Então, eu sugiro as pausas, sim. As pausas são fundamentais. E como são essas pausas também, né? Gente, eu tenho que fazer pausas no meu dia, tá? Mas elas não têm hora para fazer. Por quê? Porque depende da nossa gestão energética. Aqui é outra coisa que tem tudo a ver com essa gestão do tempo com sabedoria.
Por que tem pessoas que conseguem ser extremamente produtivas e gerem o seu tempo com muita sabedoria, que conseguem ter tempo livre e tudo, né? E tem pessoas que não conseguem, justamente por causa de uma gestão energética. Então, mais do que eu entender a gestão do tempo, como num Pomodoro ali que estava, eu preciso gerir a minha energia. Então, olha só, também tem várias coisas, né, incluídas a ver ali. Por exemplo, se você dormiu bem à noite, gente, sono é fundamental para a gestão de tempo, tá? Porque se você não dormiu bem à noite, o que vai acontecer? Você já acordou cansado. Você já acordou sem energia. Você já acordou querendo matar todo mundo. Porque tu tá com sono, certo? Então, quando a gente fala de gestão de tempo, tem várias outras coisas que estão incluídas. Principalmente sono, alimentação, apetite, tá? E a libido também tem a ver. Essas três coisas, sono, apetite e libido, elas controlam muito o nosso hipotálamo. E o nosso hipotálamo, se não tiver bem equilibrado, vai dar problema o quê? Na nossa gestão do tempo, tá? Então, sono, apetite e libido, certo? São coisas fundamentais que também vão ter a ver com a nossa gestão do tempo. Mas eu não vou aprofundar nisso aqui agora, porque o tema da live é gerir o tempo com sabedoria, tá? Mas, obviamente, está relacionado. Então, voltando a essa questão energética. Você acordou, dormiu bem, tá tudo certo. Só que aí lá depois do almoço ou meio da tarde, você sentiu uma baixa energética. E é incrível, tá, gente? Porque realmente às vezes parece que nossos olhos começam a fechar. E tem um detalhe. Esta baixa energética que eu tô chamando, ela pode ser das funções que eu estou exercendo, pode ser do meio que eu estou, tá? Pode ser de um lugar que eu entrei, eu fui no supermercado, entrei naquele supermercado, saí de lá, lerda, certo? O que acontece? Talvez tivesse alguma energia de pessoas. Gente, às vezes as energias nem são de encarnados. Às vezes são de desencarnados, é do ambiente, é de várias coisas. Às vezes é de uma pessoa que está pensando em você lá do outro lado do oceano e que está enviando essa energia, ataque psíquico, como a gente chama. Tá? Então, tem muitas coisas aqui envolvidas. Bom, mas aí você sentiu essa baixa energética. E aí você diz, não vou parar porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso parar agora. Vou te dizer uma coisa. Ou você para, ou o que você vai fazer, você vai levar 10 vezes mais tempo para concluir, tá? Por quê? Porque é exatamente assim. Se você não tá com a sua energia elevada, tudo o que você tem que fazer vai demorar mais. Vai ser mais tempo, vai levar mais, vai requerer mais da sua energia, tá? Então, gente, uma coisa importante, as pausas elas são fundamentais principalmente quando estamos com a baixa energética, tá? Agora, também é preciso eu estar com a mesma energia para tudo que eu estou fazendo. Vamos supor, eu fazendo as mentorias, né, ensinando técnicas de controle mental para a pessoa. Eu já tive que cancelar ou transferir sessões justamente por quê? Porque se eu não estou na minha frequência 100% elevada, não de 100 na tabela vibracional, porque 100 na tabela é muito baixo. Eu tenho que estar no mínimo me sentindo com 250 de biofótons de luz para eu estar bem. Você, todo mundo. Que é vibrando o quê? De coragem, neutralidade, alegria, nesses sentimentos. Se você não está vibrando assim, provavelmente tudo que você estiver fazendo vai requerer muita energia. E aí requer muito tempo. Gente, esse oráculo mesmo, tá? Eu tava recebendo a canalização deste oráculo e eu levei
Parece que muito tempo. Aí chegou um dia que eu disse, não, peraí, eu vou me abrir para receber isto mesmo. Eu me entreguei pro processo. Também tem essa questão da entrega na questão do tempo, tá? Eu me entreguei, eu conversei com a minha equipe e disse, tá bem, eu agora me sinto apta, capaz de canalizar este oráculo. Gente, em 2 semanas terminei. E eu tava há quanto tempo levando, procrastinando. Ai, será que é pra mim? Será que eu tô recebendo essa informação mesmo ou não? Sabe? E aí? Olha quantas vezes a gente tá negando o que tá chegando pra gente. A Jana colocou aqui, ó, uma pergunta. Lu, estou vivendo algo assim. Percebi que depois que minha mãe veio pra cá há 2 meses, por conta de problemas de saúde, a energia da doença baixou a energia da minha casa. O que posso fazer? Interromper e vibrar na saúde. Ah, mas eu tô vivendo dentro da minha casa a doença. Ok. E eu tenho que estar interrompendo mais ainda os meus pensamentos e focar na solução, na cura, na saúde. Ver a minha mãe bem, ver ela curada. Mesmo que ela esteja reclamando, gemendo. Certo? O que eu tenho que fazer? Interrompe esse pensamento repetitivo e visualiza a solução, porque é isto que eu quero, certo? E aí é o treino mental, gente, tá? A Jana, que já foi minha mentorada, tem várias outras técnicas, caixa de lixo mental, alinhamento com foco para a cura, enfim, ou para a energia da casa de novo, não só para a cura da mãe, né? Enfim, muitas técnicas aí, tá? Dá sim para ser trabalhado. Então, vamos fazer um fechamento aqui do que eu falei para gerir o tempo com sabedoria, tá? Ter essa autodisciplina, né? Para ver quais são os novos hábitos que a gente precisa incorporar na nossa rotina, tá? Também interrompendo, como eu acabei de falar aqui, colocando a mente no presente, focando na solução, no que eu quero, tá? Fazendo essas pequenas pausas e principalmente quando eu percebo a minha queda energética e gerir, eu falo na gestão de tempo, mas eu falo que a gestão de tempo ela tá conectada com a gestão energética, gente. Porque eu tenho N exemplos assim, ó. Ah, eu não consigo fazer, eu tô procrastinando. Alguém colocou aqui a procrastinação. O que é a procrastinação? Nada mais do que algum medo que eu tô. E às vezes pode ser medo, inclusive, de conseguir. Pode ser o medo de cheguei no objetivo. E agora? Tá? Às vezes tem aí uns medos inconscientes. Mas tem. Mas a procrastinação, que é essa paralisia, quando é que a gente paralisa? Quando a gente tá com medo. Então, se eu tô procrastinando, eu tenho algum medo de fazer aquilo, ou porque eu acho que eu não tenho capacidade, ou porque tu tá empurrando com a barriga, tem algum medo envolvido aí, certo? Claro, cada caso é um caso, mas com certeza tem. E aí, o que a gente precisa olhar? Mas, voltando a essa questão energética, olhe para você e perceba, porque se você tá com a energia 250, 200 de biofótons de luz, você tá vibrando lá no alto, gente, a gente economiza muito tempo. Aquilo que você ia levar 1 hora para fazer, você consegue fazer às vezes com a metade do tempo, tá? Mesmo sendo uma tarefa doméstica, vou dar um exemplo. Ah, tem que limpar a casa, tá? Se você tá limpando a casa, pensando, eu tinha que estar fazendo isso, aquilo, aquele outro, não tô me dedicando para isso, aquilo, aquele outro, o que você tá fazendo? Tá com uma energia de que eu não devia estar fazendo isso. E isso vai te gerar o quê? Frustração, vai gerar tristeza, talvez, porque eu queria estar fazendo outra coisa, enfim, tá? Cada um vai ter que perceber o que tá gerando. Só que esse gerar energético, essa gestão energética, vai fazer você levar mais tempo. Tô lavando a louça reclamando. Não tá com a mente no presente. O que vai fazer com a tua energia? Baixa a tua frequência. E automaticamente você vai levar bem mais tempo para lavar a louça. Eu tô falando uma coisa banal, boba, mas isso serve para tudo. Para tudo, principalmente, Lu, mas eu tenho que ficar no trabalho 8 horas por dia.
Tá, e tu pode fazer com que tu seja bem mais produtiva nessas 8 horas, ou tu fica te distraindo, olhando redes sociais, ou tu fica... Eu nem entrei nesse quesito, tá? De distração, de falta de foco, porque isso aqui é uma live inteira, tá? Provavelmente vai ser da semana que vem que eu vou falar, tá? Quarta-feira que vem, mesmo horário, já esteja aqui comigo. Eu vou falar sobre foco, tá? Porque essa distração, obviamente, vai te prender e aí depois, eu me distraio aqui. Pois é. E aí você se distrai e ainda mais tem um outro detalhe. Se você está se distraindo com uma informação como esta, que vai te agregar alguma coisa, beleza, tudo bem eu tirar um tempo para isso. Agora, o que acontece? Normalmente a gente se distrai o quê? Com bobajada. Só com porcaria ali, que não vai me elevar para um nível vibracional melhor, tá? Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter também, certo? Gente, vamos fazer uma pequena meditação. Convido vocês a ficar mais 3 minutinhos aqui só comigo, pra gente receber aqui alguns downloads do Criador, Criadora de tudo que é, toda essa equipe multidimensional, que pode reprogramar tudo assim, ó, realmente num estalar de dedos, tá? Nas minhas mentorias individuais, as pessoas, eu explico, ela tem que praticar técnicas de maneira consciente, mas a reprogramação do inconsciente, que é com o Criador, Criadora, enfim, como você quiser chamar, o universo, enfim, ela acontece de maneira incrível, tá? E rapidíssima, para vocês verem que tempo é uma coisa dessa dimensão, da terceira dimensão, que foi estabelecido que existe 24 horas. Só que aí, tempo não tem dimensão. Para o Criador, reprogramar uma crença de 40 anos, como eu falava, é um estalar de dedos. Tu não precisa ficar, mas 40 anos eu fiz isso e agora eu tenho que fazer diferente e tal e coisa. Pois é. Então, é possível, tá? Só que, claro, para nós, a gente primeiro precisa ter o quê? A consciência, o entendimento e um novo comportamento. Aí sim. Mas para o Criador, para a equipe, isso é muito fácil, tá? Então, vamos lá. Quem puder fechar os olhos e se concentrar aqui comigo. Quem está fazendo outra atividade, só escute e esteja com a mente ao menos no presente, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair. Sente que o ar vai até o seu abdômen, não só até o seu pulmão. Movimenta o seu abdômen quando respira. E agora vai conectando somente com o seu coração. Deixa que todos os seus pensamentos andem como se fossem nuvens ao vento e vai conectando somente na luz do seu coração. Uma luz branca, dourada, que vai ficando cada vez mais intensa no seu coração. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, toda a equipe multidimensional de mestres e mestras, anjos da guarda, arcturianos, todos os seres de luz. Eu peço nesse momento que retirem de cada um de nós a definição de que a gente não tem tempo, a definição de que a gente não consegue fazer as coisas por causa do tempo, a definição de que para nós é mais difícil do que para as outras pessoas. Tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta saindo toda essa densidade, esse peso indo lá para o alto, para a luz do Criador. Está feito? Está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador colocar em cada um de nós a definição mais elevada de gestão energética. Que a gente esteja percebendo, observando
sabendo como lidar com a nossa energia durante o nosso dia, na nossa noite, nas 24 horas que nós temos, com clareza, com consciência e presença. E que a partir de agora é possível, seguro e permitido, nós gerirmos a nossa energia com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde intensa entrando no seu chakra coronário, passando pelo seu chakra frontal, laríngeo, cardíaco, abdômen, baixo ventre, topo da coluna, pernas e pés. E você agora fica completamente envolvido nessa luz verde. Respira lento e profundo. Eu peço a Mestre Larion, Mestra Palas Atena, Arcanjo Rafael, todos os anjos de cura do raio verde, que continuem trazendo as reprogramações necessárias de acordo com a nossa nova consciência. Respira lento e profundo, conecta com seu coração e quando quiser vai voltando e abrindo seus olhos. Gente, vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo, tá? Para quem ainda não está no meu grupo VIP, certo? Lá eu envio o áudio segunda, quarta e sexta de reflexão e também envio sempre em primeira mão eventos, enfim, informações, tá? Compartilho lá com vocês. Quem não estiver, comenta VIP aqui no Instagram que já vai o link. Aqui no Insight Timer, me chamem, tá? @luativamente, que eu passo para vocês. Vai ser um prazer ter vocês lá no meu grupo VIP. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente se encontra no mesmo horário, certo? Depois vão ter aí 2 semanas que eu não vou estar fazendo a live, porque eu vou estar em viagem, mas eu vou fazer ao vivo. Não aqui no Insight Timer, mas aqui no Instagram, sim, tá? Terezinha, me chama no @luativamente, tá? Pode ser no direct, em algum lugar ali, ou vai lá no link da bio e me chama, tá? Que eu te passo o link para que tu entre no grupo, tá bom? Vai ser muito bem-vinda. Gente, gratidão a todos vocês que estão no Insight Timer, a todos vocês que estão aqui no Instagram. É sempre um prazer, uma alegria estar com vocês, tá? Um beijo no coração, um excelente dia para todos vocês. Gratidão.